Fala, meus caros amigos NoobSharks, que já assistiram o vídeo do contrato, que já concordaram com o que está lá. Lembra que o concordar com o que está lá não significa concordar com o que eu falo aqui no vídeo. Aqui você pode discordar, dar o seu dislike, mas explica o porquê se deu o dislike. Ah, você não sabe o que é o vídeo do contrato? Tá o card aí, volta lá, assiste, concorde com tudo e depois você vem aqui dar seguimento no vídeo. Não que assistiu o vídeo do contrato, tá? Ou assistiu e não concordou, e mesmo assim quer ver o conteúdo que eu vou colocar aqui, é um problema seu, não reclame, não me xingue, não venha encher a nossa paciência. Pessoal, é o seguinte, eu peguei um gráfico qualquer aqui, peguei CRV, na verdade eu peguei de propósito, eu vou mostrar para vocês por quê. Porque eu quero assim, eu vou começar uma série a respeito de programação em Pine Script, que é a linguagem que se usa para construir aqui os indicadores do TradingView, né? Todo esse treco que você vê aqui, tudo que aparece aqui, né? Isso aqui foi escrito, né, por alguém. Ou pode ter sido escrito por algum membro da comunidade, como você, tá? Ou pode ser ter escrito por outras pessoas. Então tudo que você está vendo aqui, alguém criou, tá? Então eu não tenho o objetivo de fazer aquele curso maçante, pesado, tá ok? Eu quero assim te ensinar a mexer passo a passo e deixando complexo à medida que as coisas avançam, tá ok? Então, para você começar essa brincadeira, você vem aqui no Pine Editor, aqui embaixo, ó, clica nele, ele vai abrir esta janelinha para você, tá ok? Mais uma vez, talvez você manje de programação, você não goste do meu estilo, mas eu estou seguindo aqui para que quem nunca programou entenda e que já consiga fazer algumas coisas. Então eu não vou passar por todas as funções, não vou passar por todos os detalhes, vou passar pelo grosso e depois a gente vai lapidando, tá ok? O objetivo hoje, gente, é você entender as variáveis, tá ok? E a função plot, que a função plot ela faz a coisa aparecer no seu gráfico. Se você conseguir encerrar esse vídeo hoje sabendo essas duas coisas, já está super importante, tá ok? Quando você criou aqui o seu indicador, quando você veio aqui, ele já apareceu o seguinte, ó. Esse código está submetido aos termos de uso do Mozilla, tá ok? Beleza? Aqui já aparece o meu nomezinho, tá? E aparece aqui version 5. Por quê? O PineScript, ele já está na versão 5, tá ok? Então pode ser que quando você analise outros códigos, você veja aqui versão 4, versão 5, versão 3, versão 2, tá ok? E muda muitas coisas de uma para outra. Eu não vou mexer aqui porque tudo que a gente criar vai ser na versão 5, tá ok? Ele já coloca aqui um indicador chamado, coloca aqui a função. Isso aqui é uma função, tá ok? É um treco que faz alguma coisa, tá? Então esse treco em especial, ele cria o indicador dando um nome para o seu indicador, tá ok? Chamado de myScript. E a função plot faz aparecer alguma coisa no gráfico, faz aparecer o que está aqui dentro dos parênteses, tá ok? Então, se eu pegar isso aqui e clicar aqui em ó, adicionar ao gráfico, ele vai adicionar um indicador chamado de myScript, opa, tá ok? E ele vai plotar o close. O que é o close? É o preço de fechamento, né, do meu candle, tá ok? Eu vou dar um adicionar ao chart, para ver o que acontece aí, tá ok? Belezinha não? Por que você não está vendo muita coisa? Olha só onde ele plotou. Aqui embaixo ele está plotando o preço de fechamento, tá ok? De cada um dos candles. Legal não? Bacana? Então vamos lá. Agora vamos passo a passo e vamos aprender as funções, os argumentos. A maneira correta de falar é os argumentos principais da função indicator, tá ok? Tá vendo que quando você coloca o mouse, ele aparece para você aqui, eu vou uma série de informações a respeito dessa função, ó. Title, short title, overlay, format, tá ok? Então isso são argumentos da função, são informações que dependendo de como elas são inseridas, você vai modificar o comportamento do indicador, tá ok? Você também pode criar as suas próprias funções dentro do TradingView, mas por enquanto a gente vai usar só as funções que já estão criadas
dentro dessa linguagem de programação, tá ok? Você pode ver que a primeiro argumento ali, ó, tá vendo? Syntax, indicator, abre parênteses, title, tá? Então o cara colocou o title aqui. Você pode também colocar isso de uma maneira específica, ó, title é igual a MyScript. Isso não vai mudar nada, tá ok? Mas é importante você saber, opa, add to chart, tá ok? É importante você saber, ó, eu adicionei de novo, tá vendo? Beleza? Não mudou nada de um para o outro. Porque a única coisa é o seguinte, isso daqui estava implícito, porque o título era o primeiro argumento da função, e agora eu deixei isso explícito, tá ok? Qual a diferença entre um e outro? Se eu faço assim, ó, coloco uma vírgula. Augusto, por que você colocou uma vírgula? Olha lá em cima de novo, ó. Indicator, abre parênteses, title, que é o primeiro argumento, vírgula, o próximo argumento, que é o short title. Short title é a abreviação do seu título. Então eu vou colocar aqui, ó, a abreviação do meu título, MS, de MyScript. Legal ou não? E eu vou adicionar de novo isso ao gráfico. Ok? Para você perceber essa diferença. Taranã. Qual é a diferença desses dois aqui para esse? A diferença é o seguinte, o script agora ele tem uma abreviação. As abreviações são importantes para não deixar o teu painel muito poluído, tá ok? Então eu sempre acho legal você colocar um título para você se localizar e depois uma abreviação que lembre o título para você conseguir colocar alguma coisa aqui no gráfico que não seja tão poluído, tá ok? O que acontece se você inverter isso aqui, ó? Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar, tá joia? Vou vir aqui, vou colar, tá certo? Então eu basicamente inverti e eu vou adicionar o gráfico de novo. O que eu fiz aqui, gente, eu inverti. O nome do meu indicador é MS e a abreviação dele é MyScript. Beleza? Tá ok? Mas olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, short title igual a MS. E title, agora, né? Title igual a MyScript. Olha o que vai acontecer. Vou adicionar lá de novo. Apareceu o MS. Então, você pode trocar a ordem em que você coloca os argumentos dentro de qualquer função, desde que você deixe explícito o que é aquele argumento, tá ok? Pode parecer uma coisa extremamente imbecil, tá ok? Mas não é tão imbecil assim. Eu, como sou burro, né, como sou dislexo, eu gosto de colocar sempre a declaração explícita porque me ajuda a não me perder, tá ok? E agora eu vou salvar isso aqui, tá ok? Vou salvar e vou chamar isso aqui, ó, de... vamos dar um nome aqui, vai. Treinamento. Treinamento é feio, né? Vai treinamento. Pine. Primeiro vídeo. Legal ou não? Por que eu vou fazer isso? Tá? Pelo seguinte, você viu que antes de salvar, cada um que eu fui adicionando, ele foi colocando aqui, ó. Eu vou fechar esses outros para você não ficar aí perdido na referência. Tá certo? Vou fechar esse aqui. Vou fechar esse aqui. Eu sei que é chato, eu sei que é maçante, você já está querendo fazer aquelas médias loucas, mas se a gente não passar por essa fase, você não vai chegar lá, tá ok? Por que isso, gente? O que eu fiz? Se eu pegar aqui, ó, olha o que eu vou fazer aqui de novo, tá? Vou pegar o short title e vou chamar MyScript, tá ok? E vou dar um salvar. Olha o que vai acontecer lá, já mudou. Então eu não preciso ficar adicionando ao gráfico toda hora, tá? Se eventualmente você quiser mudar o nome está aqui, ó, você pode vir aqui na canetinha, tá ok? E ele vai aparecer uma janelinha para você poder mudar o nome, tá ok? Uma outra coisa importante é o seguinte, às vezes a gente faz caca. O script ele está funcionando muito bem, mas ele faz caca e a gente às vezes esquece a caca que a gente fez. Então aqui tem um negócio mega importante. Selecionar a revisão. Como eu salvei e alterei, então aqui ele já está na revisão 2. Eu posso voltar para a revisão 1. Olha como é que era a revisão 1. Era o MS. A revisão 2, tá ok?
é o MyScript, né? O MyScript aqui. Então é legal, às vezes, quando você for fazer uma grande mudança no seu script, tá ok? É você marcar até que revisão ele tá dando certo, tá ok? E aí você pode vir até aqui e eu já vou te ensinar uma coisa, que é o seguinte: coisas que você não quer que o Pyne processe, que são os famosos comentários, você coloca barra barra, né? Então você pode colocar aqui, ó, funcionou até a versão 2.0 ou, né, grande alteração após a versão 2.0. Isso vai te ajudar, porque se você fizer uma caca e você quiser voltar de onde você estava, você tem um lembrete aqui, tá ok? Gente, feito isso, vamos voltar para a função indicador, porque existe uma outra coisa muito importante que você precisa aprender desde já. Também tem várias coisas, eu não vou passar para as outras coisas. É a função overlay, ou perdão, o argumento overlay. Tá vendo ali o terceiro, que é o overlay? O overlay padrão, ele é falso. Então, overlay, tá joia? Opa, minúsculo. Ah, legal. Overlay igual a false. Já vou ensinar outra coisa importante para você. Deveria dar certo, certo? Mas, se eu salvar, vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele berrou comigo aqui, ó. Linha 6. A função indicator não tem um argumento com nome de overlay. Gente, no Pyne, maiúsculo e minúsculo fazem diferença, tá? Então, ó, vou voltar aqui em cima. O overlay ali tá escrito maiúsculo ou minúsculo? Tá escrito minúsculo. Então, vou escrever aqui, ó, minúsculo. Overlay. Tá ok? Então, deve funcionar. Então, vamos salvar. Não grita. Gritou. Por que ele gritou? Porque você já vai aprender uma outra coisa, tá ok? Essa daqui é uma função já pronta, né, do TradingView. E false é uma variável já pronta. Então, ó, MyScript é uma variável aqui que não está pronta, né? Na verdade, é um conteúdo não pronto. False ou true, que é verdadeiro ou falso, para funcionar, você tem que escrever minúsculo. False. Você viu que ele mudou de cor? Então, se mudou de cor, é porque deu certo. Olha aqui, até tinha aparecido erro, não consegui compilar. Aí eu vou dar o save aqui. Olha o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, mas pelo menos copiou. Ó, processando o script. O script treinamento Pyne no primeiro vídeo foi salvo. Legal? Porque overlay igual a false é o padrão. Agora eu vou colocar overlay igual a true para você ver a mudança. Olha o que vai dar. Tararam, tararam. Opa, já foi não? Ué, por que não deu aqui? Salvar. Ah, entendi. Agora eu preciso fechar aqui e adicionar de novo. Foi mal. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Você percebeu o que aconteceu ou não? O script não estava aqui embaixo? Onde é que ele está aqui? Ó? Onde ele está plotando essa linha azul? Tá ok? Ele não plota uma linha azul no fechamento? É ou não é? Beleza? Destacou ou não? O overlay vem aqui embaixo, né? Quando ele for false. O overlay vem aqui em cima quando ele for true, tá? E eu vou colocar aqui false. Vou voltar aqui ao meu... Vou voltar aqui ao minha configuração original, tá ok? Vou retirar ele daqui e vou adicionar ele de novo para que ele possa vir aqui na parte de baixo, tá ok? Belezinha, gente? Então aqui, ó, são esses 3 argumentos que eu vou trabalhar por enquanto da função indicator. Depois, uma outra coisa que você precisa ter já em mente desde já é a função plot. A função plot, ela tem um monte de coisa ali, ó. Entendeu? Series, title, color, line width, style e por aí vai, tá ok? A função plot, ela vai plotar uma série de números, tá ok? Então, o que acontece? Close é o fechamento do seu preço. Você concorda que ela é uma série? É uma série de números que acompanham o preço. E além do close, olha só o que você tem. Você tem o high, não tem?
Não é o preço mais alto do candle, não é o high? High. Vamos ver se fica aí. Ó, ficou vermelho. O que vai acontecer, ó? Não aconteceu nada, Augusto. Não aconteceu nada. É claro que não aconteceu nada. Aconteceu sim, você que não está percebendo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar outra plot. Plot low, que é a mínima do preço. Olha o que vai acontecer agora lá. Tararam. Olha, eu tenho duas linhas. Uma linha é a máxima do preço, outra linha é a mínima do preço. Legal ou não? Augusto, só que as duas estão azuis. Tá certo? As duas estão azuis. Eu queria diferenciar. Eu queria que a máxima ficasse verde e a mínima ficasse vermelha. Então, olha que legal, ó. Olha só que legal. Você tem ali o terceiro argumento chamado color, tá ok? Como é que a gente vai trabalhar? O primeiro argumento não é olha lá, não é a series, não é a série de dados que você quer plotar, tá ok? O segundo é o title. Eu não vou usar o title agora, eu vou usar o title daqui a pouquinho, tá ok? Então, eu tenho um vício, eu poderia fazer isso aqui, tá? Tá? Posso fazer series igual e series igual, tá? Vamos ver se mudou alguma coisa. Não vai mudar nada, certo? Belezinha? É que eu tenho um vício, aí ó, tá vendo? Eu tenho um vício, ó lá, opa, aqui ó, já gritou comigo. Series. Eu tenho o vício de não escrever series para quando eu escrevo plot, mas não tem problema, tá? Porque eu sempre coloco em primeiro. Mas aí agora eu vou colocar color. E hoje eu vou te ensinar um jeito mais simples de trabalhar com a função color. Você vai colocar color é igual color ponto alt ou Ctrl espaço. Opa. Beleza? O que eu fiz aqui, gente? Vou fazer de novo, ó. Color é igual, eu vou escrever a palavra color, vou colocar um ponto e vou apertar Ctrl e espaço. Por quê, gente? Tem um monte de coisa relacionada à função color, mas o que eu vou querer procurar aqui? Aqui, ó, color aqua, black, blue, são as cores já prontas. Então esse daqui não é o low eu quero ele vermelho. Cadê? Red. Beleza? E agora o high eu quero verde. Então color é igual a color.green. Vamos ver se vai ficar verde? Beleza. Vamos plotar agora? Olha que coisa mais linda que a gente está fazendo. Ah, mas está lindo demais, não tá, gente? Lindo demais. Maravilha, não? Tranquilo até agora? Deu para respirar? Vamos dar um próximo passo? Então, ó, próximo passo, eu vou vir nas configurações desse indicador aqui, ó. Tá vendo? Configurações para ver como é que tá esse indicador. Eu não tenho aquele input, mas eu tenho dois plots aqui, ó. Um plot vermelho e um plot verde. Adivinha por quê? Porque eu tenho dois plots, um feito de um colorido de vermelho e um colorido de verde. O que será que acontece se eu trocar esse vermelho aqui por um roxo? Olha o que aconteceu lá no gráfico. O que acontece se eu trocar por um amarelo? Olha lá no gráfico. Legal ou não? Qual é o problema? Né? Tem dois plots aí. Eu vou saber o que é o que, meio que na intuição, na tentativa e erro. Então, falta uma coisa aqui na minha função plot para me ajudar a configurar o indicador lá. Tá ok? Eu vou colocar um título para ela. Title é igual a o mínima do candle. Legal ou não? E agora eu vou colocar aqui, ó. Title é igual a máxima do candle. Vou salvar. Por motivos óbvios, nada vai mudar no meu gráfico. Legal ou não? Compilou aqui, compilou. Eu vou lá na configuração para ver. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda que a gente está fazendo. Gente, você está programando em PineScript, acredita? Ó. Você jamais imaginava isso. Tá ok? Belezinha, não? Vamos dar mais um passo? Vamos dar mais um passo? Existe uma outra coisa que você pode fazer
se você quiser bloquear a edição disso, tá ok? Você pode usar aqui editable. É igual, olha lá que bonitinho, false. Augusto, de onde você tirou esse editable? Caramba, eu não peguei. Vem aqui, coloca em cima do plot e você vai ver que existe ali o argumento editable, tá ok? E olha só que bonitinho ali, ó. Series, title, color, line width, style, track price, east base, offset, join e editable. Legal ou não? Bacana? Então, editable igual a false. O que vai acontecer? Vou salvar, não vai mudar nada aqui. Taranã, está processando, mas a hora que eu vier nas configurações deste indicador, eu posso mudar a máxima do candle. Por quê? A mínima, eu disse que não pode ser editado. Isso é legal, gente, porque às vezes a pessoa faz um indicador maravilhoso e aí ela passa para você ou você vê lá, né, de repente no TradingView e não consegue entender porcaria nenhuma. Isso aqui é uma limpeza que você faz no teu código para ele ficar bonito e útil para as pessoas, tá ok? Beleza? Eu vou tirar esse editable aqui. Beleza, gente? Tranquilo aí? Bom, com isso eu quero terminar a primeira aulinha básica de TradingView, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado bastante, tá ok? Forte abraço para vocês e vamos que vamos!